Oi pessoal, dando sequência aí, a palavra que nós temos trazido sobre casamento. Hoje nós estamos aqui de novo. Meu nome é Paulo Ricardo, sou pastor na cidade de Brasília, Distrito Federal, e estou acompanhado aqui da minha digníssima esposa, Laudirene. Olá, paz e graça. Vamos dar continuidade ao que nós estávamos falando sobre dicas para casamento. É uma recapitulação de tudo que nós já tínhamos falado. Então vamos lá. Bom, outra dica que nós queremos trazer é que o texto está baseado em Provérbios, capítulo 10, versículo 19, que diz que no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Então, é importante a esposa saber, e o marido também ter essa consciência, de que falar demais não vai mudar outra pessoa. Em vez de você ficar falando, criticando, reclamando, procure viver uma vida exemplar, que não dê motivo de queixas e reclamações, e principalmente ore pelo seu cônjuge. Tá? Não é você falar que você vai conseguir mudar ele. Eu tenho várias experiências, né, frutos de oração na vida do Paulo. Uma dessas experiências que ela vai contar, que eu já sei, porque é um texto que ela cita, que é Provérbios, capítulo 21, versículo 1, que diz assim: o coração do rei está na mão do Senhor, e este, segundo o seu querer, o inclina. Pois é, então só Deus para inclinar o coração dos nossos maridos, né? E nem sempre o que a gente acha também é o certo, né? Mas que Deus incline segundo a vontade dele, né? Segundo a vontade do Senhor. Então eu sempre oro, né, para que Deus cumpra na vida do meu marido a vontade. Coloco o meu anseio, mas que a vontade de Deus seja cumprida. Eu acho que não tem coisa melhor a vontade de ser cumprida, a vontade do Senhor ser cumprida nas nossas vidas. Se o coração do rei, né, que é um homem poderoso, está na mão do Senhor, imagine o coração do peba do teu marido, né? Cabeçudo. Então, se você quer insistir, insista com Deus. Eu garanto que Deus não vai ficar aborrecido. Seu marido vai, mas o Senhor não. E o Senhor vai fazer a obra, né? O Senhor vai transformá-lo, né? E Deus vai trabalhar na vida dele como tem trabalhado na sua. Né? Transformando o caráter, transformando os sentimentos. E nada melhor do que se chegar a Deus, colocar diante do Senhor a nossa ansiedade, né? Diante daquela situação, daquela causa que muito nos aflige, né? Isso. Outro conselho importante é você sempre estar disposto a dizer 3 palavrinhas mágicas. Eu estava errado, me perdoe e eu amo você. Essas 3 frases, elas mudam o casamento, né? E é importante a gente lembrar de Efésios 4:32, que Paulo diz assim: antes, sejam uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então é muito importante que tanto marido quanto esposa estejam dispostos a usar essas 3 palavras, a reconhecer o erro, pedir perdão e fazer a declaração de que ama. A humildade, né? Sim. Ser humilde, de admitir que você estava errado. E muitas vezes eu achava que eu estava certa e depois percebia que não estava, né? E reconhecer isso. E o perdão, eu acho, é a restauração, né? A partir do momento que você perdoa, a luz chega, o Senhor vem ali, vai limpando, vai restaurando o relacionamento. Isso é muito importante, o perdão, né? E depois o desfecho, né, de dizer que ama, né? Isso. Outro conselho importante: não culpe e nem critique o seu cônjuge. Aquela palavrinha que a mulher sempre gosta de falar: eu avisei, eu falei com você. Evite falar isso, tá? Evite criticar, evite culpar, mesmo que seja uma crítica justa, mas evite fazer isso, né? A gente sempre tem que estar disposto a estar do lado, a restaurar, a encorajar, a edificar. Deu PT,
né? PT é perda total. Deu algum problema que deu perda total, deu PT, tudo bem, a pessoa está errada, pode estar errada, mas não diga isso, tá? Se ponha do lado, se coloque do lado, vamos sofrer os danos juntos. Depois, em outro momento, a gente pode até conversar sobre isso de uma maneira graciosa, de você dizer para a pessoa, olha, você parou para pensar que se você tivesse me ouvido, a gente teria ido para outro caminho? Então é a forma de falar, mas evite naquele momento de fazer a crítica ou de jogar a culpa sobre o marido ou sobre a esposa, né? Amém. Importantíssimo isso. Um outro conselho também que é importante, assim, seja claro, tá bom? Sem indiretas. Os homens, eles não entendem nas entrelinhas. As mulheres gostam de falar nas entrelinhas porque elas têm uma capacidade de pegar a coisa no ar. Os homens não têm. Então Deus formou os homens com essa capacidade mesmo, meio abestalhado. A gente não pega no ar. Não adianta ficar dando indireta, que a gente não vai pegar a indireta. Então as mulheres, elas têm uma percepção que os homens não têm. Por outro lado, os homens são objetivos. E essa objetividade às vezes falta na mulher. Portanto, esposas, se você tem algo para dizer, se for alguma dificuldade com o marido, qualquer coisa que você não gostou, que você quer que ele melhore, eu como marido afirmo para você, seja clara. Amém. Nós não entendemos, então é muito importante que você seja clara, que você chegue para ele e fale a verdade. Eu quero dizer uma coisa para você, às vezes a gente não muda, não é porque a gente não entendeu, tá fazendo de pirraça, é porque assim, a gente não entende indireta, tá? E só vai piorar o clima dentro do casamento. E uma conversa franca e aberta, ela é muito mais produtiva e causa mais solução. Com certeza. Mas isso é um aprendizado também, né? Muitas vezes a gente erra para depois acertar. Exatamente. Né? Vai se ajustando, né? E eu penso que também a mulher não se desespere, né? Se num determinado momento errou, não acertou, mas ter a disposição de coração de acertar, de dizer, olha, eu errei, vou perseverar, vou buscar a graça de Deus para mudar. É isso mesmo. Próxima dica, aí vale também muito para as mulheres, é assim, não especule. Se você tem alguma dúvida, pergunte. Tá? Quando a gente se dá o trabalho de especular alguma coisa, ao invés de ir direto no assunto, abre margem para que, dependendo do humor da outra pessoa, do estado emocional, ela acabe lhe dando uma resposta ruim ou você acaba interpretando tudo isso da forma como você está se sentindo. Isso vai distorcer completamente a realidade. Mente de mulher é fértil. Isso pode fazer com que uma simples situação, que poderia ser entendida facilmente e ser resolvida numa conversa rápida e objetiva, seja transformada num monstro. Então pergunte e parta do princípio de que o teu marido vai falar a verdade. Sim, e não criar, né, situações imaginárias muitas vezes e que quando você expõe não dá margem a outros pensamentos, né? Porque o que acontece é que a mente da mulher é muito fértil e vai, né, criando coisas que na verdade não são a realidade. E quando você entra na realidade, sabe a realidade, você até se envergonha, oh, meu Deus, eu pensando uma coisa era outra, né? E aí dá margem de você ficar mal e a situação ficar complicada, né? Exatamente. E o próximo conselho é mais para os maridos, mas serve também para as esposas. Escolha as palavras para se comunicar. A fórmula é mais doçura e menos grosseria. Por mais que a pessoa te ame, qualquer um que é tratado com desrespeito e grosseria vai reagir das piores maneiras possíveis. Até porque é preciso respeito e amor em primeiro lugar. Portanto, pessoal, capriche num diálogo carinhoso, compreensivo, empático, educado, né? Até eu, um ogro, um troglodita, do jeito que eu era, tive que aprender a mudar até timbre de voz. Isso faz um resultado muito grande no casamento. Isso também é um investimento, né? Porque à medida que a gente vai investindo nesses
o casamento vai melhorando, a gente vai reformulando coisas que precisam ser mudadas, coisas que precisam ser acrescentadas no relacionamento, né? Então a forma de falar é muito importante, principalmente para a mulher, né? Um resumo de todas as dicas que nós demos aqui. Em toda família existem pontos de vista diferentes, discussões, mas essa é a prova de que nós somos pecadores e nós precisamos depender muito de Deus. Eu garanto que se você pôr em prática esses princípios de comunicação na sua vida, no seu casamento, a sua família será transformada. Amém. E você vai ficar surpreso com os resultados que você vai colher. Amém. Eu creio nisso porque nós somos prova dessa transformação, né? E é Deus que muda, né? É Deus que me muda e muda o meu marido. Amém. Né? Porque a gente pensa só em mudar o outro, mas eu preciso ser mudada também, porque eu ainda não sou perfeita, eu estou em obra e preciso ser transformada para ser uma mulher segundo o coração de Deus. E a esposa que Deus quer que eu esteja do lado do Paulo, né? Cooperadora, seja amorosa, né? É isso. Bom, dando continuidade às perguntas, né? Tem mais uma pergunta aqui. Dívidas não é um assunto que causa conflito no relacionamento de vocês? Causa conflito, né? Mas não no relacionamento, no nosso relacionamento, porque a gente não tem dívida, né? Graças a Deus, nós aprendemos, né? Principalmente meu marido aprendeu a administrar o pouco que tinha e graças a Deus a gente tem esse princípio. Então, importante isso. Dívida causa conflitos em qualquer relacionamento. Não causa o nosso, por um motivo simples. Nós não temos dívidas. Então nós temos aprendido a administrar aquele pouco que nós temos, porque nós cremos que quando nós somos fiéis no pouco, o Senhor nos coloca sobre muito. Então, para nós é uma prática de vida. Alguns princípios que nós já trouxemos lá nas outras lives, mas que é muito importante a gente lembrar. O primeiro princípio é a fidelidade, entender que nós somos mordomos, que nós cuidamos dos bens do Senhor e que nós não podemos cuidar de qualquer maneira. O Senhor ele nos dá orientações muito claras, né? E nós precisamos seguir essas orientações e ser fiel é um dos papéis do homem como mordomo, como cuidador das finanças, que as pessoas têm uma ideia errada de achar que assim, você recebe 100% de salário, aí você dá 10% de dízimo, né? E 90% é seu e você administra. E nós cremos completamente diferente. Nós cremos que 100% é do Senhor não é 10%, é muito mais do que isso. Então nós precisamos administrar os 100% que pertencem ao Senhor de uma maneira muito prudente, muito sensata. Amém. E aí entram alguns conselhos, que nós já falamos sobre isso. Fazer um orçamento, muito importante que o casal tenha um orçamento, calcule as despesas, isso é planejamento, né? Discípulo, ele precisa ter orçamento para não passar vergonha. Aquela vergonha que está descrita lá em Lucas 14, que fala que o homem começou a edificar a torre e não tinha dinheiro para terminar porque não se planejou. Então, o discípulo, ele tem que ter um orçamento para ele não passar vergonha, para ele não ser envergonhado por dívidas, né? Então, um outro conselho se você não sabe planejar, peça ajuda, tá bom? Mas um outro conselho é viva de acordo com o que Deus lhe deu. Amém. Paulo fala sobre isso lá em Filipenses 4. Ele diz que ele aprendeu a viver contente todo em qualquer situação. Então, não é vergonhoso você reconhecer isso e às vezes você ter que agir como uma pessoa que não tem, porque às vezes a gente vai passar por alguma dificuldade e nós precisamos saber a diferença entre necessidade e desejo, as mulheres principalmente, né? Sim, mas eu acho que eu sou uma mulher econômica. Muito! Né? Lau consegue fazer milagre com o dinheiro, mas eu falo isso porque algumas mulheres têm dificuldade. É importante a gente entender que necessidade é aquilo que a gente precisa e que é indispensável. Mas desejo é aquilo que a gente quer ter, mas não é às vezes necessário. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso e saber elaborar o nosso orçamento. Outro conselho é não contrair dívida.
Romanos 13:8 diz que você não pode ficar devendo nada a ninguém, exceto o amor. Então não fique devendo nada a ninguém. Não tome emprestado, porque quem toma emprestado se coloca em escravidão, né? Está lá em Provérbios. E o conselho que nós damos aos irmãos assim, evite pegar empréstimo, financiamento, porque é melhor você juntar o dinheiro do que você pagar a prestação com juros altos, tá? Então evite pegar emprestado e se você pegar, pague, tá bom? É muito importante, devolva. Outro ponto importante é não seja fiador. Nós já ganhamos algumas inimizades por causa disso, pessoas que queriam que nós fôssemos fiadores, mas Provérbios 11:15 diz que se você for fiador de outra pessoa, você acabará pagando caro por isso. E ele ainda continua dizendo, se você disser não, protegerá seu dinheiro e seu nome. Então evite ser fiador de outros. Tá? E um ponto também importante é guardar para o dia mal, é o fundo de emergência. Né? História de José como mordomo, então nós precisamos aprender a guardar. Né? Sempre ter um fundo de emergência, porque sempre acontecem situações em que a gente precisa. É uma questão de doença, sim, questão de uma coisa que não estava assim, esperando, né? Isso. Né? E 2 últimos pontos. O primeiro é seja generoso, porque nós precisamos aprender a dar a quem tem menos, e sempre vai haver alguém que tenha menos do que nós. Então nós precisamos ter a alma generosa, fazer o bem, se compadecer do pobre. E por outro lado também, não andar ansioso, exercer fé, né? Então é importante dizer isso para as mulheres, né? As mulheres têm mais tendência a essa ansiedade. Isso, mas eu tenho falado com algumas mulheres sobre isso, né? Lançar sobre o Senhor, amém, as nossas ansiedades, né? E que realmente a gente não vai resolver, né? A gente não vai resolver as situações. O Senhor conhece todas as nossas necessidades, sabe o que a gente precisa. A gente não vai alterar nada, não vai mudar, né? Então a gente precisa ter um relacionamento com Deus, de intimidade, ao ponto de colocar diante do Senhor, né? Diante do altar, diante da presença de Deus, aquilo que tem gerado ansiedade, e até a gente se arrepender também, porque a ansiedade se torna pecado, sim, né? Pecado. E nós mulheres somos ansiosas por natureza, então a gente precisa buscar de Deus graça, sabedoria, para que possamos aquietar a nossa alma diante da presença do Senhor. Né? Lançar isso sobre o Senhor, orar, que eu acho que uma das coisas maravilhosas para a ansiedade é você orar. Amém. Né? Colocar apresentar diante de Deus as nossas petições, nossos desejos. Para aquietar a alma, para ficar tranquilo. Né? Um último ponto é sobre a fidelidade nos dízimos e ofertas. As pessoas sempre nos perguntam se nós somos a favor, se nós somos contra o dízimo, porque nós temos amigos que contestam a aplicação dos dízimos no Novo Testamento, porque creem que seja uma lei do Antigo Testamento e que a graça veio abolir a lei. Então, o que nós temos ensinado, na verdade, é o seguinte: nós também cremos de que o dízimo, na forma de 10%, ele era da lei. Mas a graça, Jesus diz que se a nossa justiça ela não exceder a dos escribas e fariseus, nós não entraremos no reino de Deus. A prática do Novo Testamento, que você vê ali na igreja de Atos, né, Atos dos Apóstolos, os irmãos, na verdade, eles davam tudo o que tinham. Então nada, a palavra diz que eles não consideravam nada como exclusivamente seu. Então nós entendemos de que o dízimo ele continua, só que dessa vez não nos moldes de 10%, mas ele tem que ser mais do que isso, porque ele tem que exceder a lei dos escribas e fariseus. Então nós temos sido fiéis nos dízimos, muito mais do que 10%. Tem mês que eu dou 12, tem mês que eu dou 13, tem mês que eu dou 15%, porque eu entendo que, na verdade, isso faz parte da vida da igreja, sustento de pessoas, de missionários, de órfãos, de viúvas, de estrangeiros, e a obra ela precisa desse sustento. E essa fidelidade nos dízimos, ela acaba repercutindo na vida, no casamento, né? Nas finanças e tudo, há uma repercussão espiritual. Citando meu pai na fé, o Jamê Nobre,
Ele diz que 90 vale mais do que 100. Na mão do Senhor, 90 vale mais do que 100. E temos sido prova disso. Amém, é verdade. Bom, continuando aqui, me fizeram uma pergunta, ela seria basicamente para mim, mas a gente pode responder juntos. O que vocês diriam para casais que estão enfrentando dificuldades na convivência? Duro essa, né? Vamos lá. Casais que estão com problemas sérios no relacionamento. Eu acho que nós já respondemos isso, a comunicação, né? Sim. Eu acho que eu penso, né, que o primeiro ponto é conversarem, né? Sentarem, conversarem com o coração certo, com as motivações certas, né? Como foi dado exemplos aí de dicas, né? Com o coração pronto para ouvir. Eu creio que o primeiro passo, em termos de prática, Passa por aí. A comunicação, de eles sentarem e trabalharem essas dificuldades juntos, um ajudando o outro, Amém. Expondo, né, mas com o coração certo. Eu falo isso porque se a gente for com o coração errado, não vai adquirir frutos de transformação, Isso. né? Você tem que ir com o coração. Se o seu coração não está bom, se as motivações estão erradas, não estão condizentes à vontade do Senhor, vá orar, Isso. né? Para trazer a quietude à sua alma e poder você falar com graça e amor diante das situações. Isso. Complementando isso que Lau está dizendo, uma coisa que eu quero trazer é sobre as feridas paternas. Porque eu creio, e a gente tem trabalhado muito isso nos casais que nós acompanhamos, de que as nossas experiências passadas, do que nós aprendemos com os nossos pais, a nossa hereditariedade, ela tem uma influência muito grande na nossa vida hoje, no nosso comportamento hoje. Então é muito importante que você analise o teu marido, analise a tua esposa, entenda que atrás dele, atrás dela, há uma carga genética muito forte de que vieram de antepassados, de experiência que eles tiveram. Então, a palavra até diz em 1 Pedro 1,18 que não foi mediante coisas corruptíveis que nós fomos resgatados de uma fútil maneira que aprendemos dos nossos pais. Então, é muito importante a gente falar sobre as feridas paternas. Além dessa questão que Lau colocou, de relembrando tudo que nós já conversamos aqui sobre a forma de se comportar dentro do casamento, mas é a gente entender que o fracasso da paternidade dos nossos pais trazem prejuízo no nosso casamento, estragam a nossa visão e acabam nos causando feridas. Então esse marido que você tem aí, que está te dando trabalho, ou essa esposa que você tem aí e que você já não aguenta mais, eu quero dizer que eles são frutos, tá, de experiências passadas ruins, de convivência dos pais, de coisas que eles aprenderam fora do padrão de Deus, e que isso é passado de geração em geração. E nós precisamos interromper essa continuidade. Nós precisamos, como um dominó, que assim, sabe quando você brinca de dominó, que vai caindo os dominós, a queda dos dominós, e você põe a mão e você impede que essa destruição dos dominós continue nas suas próximas gerações. Então você vai impedir que os comportamentos que vieram transmitidos nas suas famílias, eles acabem indo para as gerações depois de vocês. Tá? Então muitos homens fracos, muitas mulheres que são fortes, mas que também estão feridas, elas constituem famílias, mas elas vêm de uma experiência emocional ruim, e as pressões da vida, trabalho, contas, os conflitos, acabam trazendo isso à tona, e muitas vezes uma raiva não resolvida, uma ferida paterna não curada, acabam produzindo o mesmo comportamento tóxico que eles aprenderam com o pai, com a mãe, o mesmo espírito insensível, o mesmo espírito abusivo, às vezes os mesmos vícios que eles vivenciaram na infância e que agora está acontecendo na família. Então, é muito importante você compreender isso e, quem sabe, até buscar uma ajuda especializada, né? Conhecer esse histórico geracional,
para que você acabe com esse comportamento ruim. Isso mesmo. Né? Nós temos experiência assim, de que a gente viu de pessoas que estão imprimindo no casamento coisas que eles condenaram na vida dos pais. Então, perdoar pai, perdoar mãe, não muda o que eles fizeram com você, mas abre caminho para limpar a sua vida e lhe dá a oportunidade de você trilhar um novo caminho com sua esposa, com seu marido. Tá? E é muito importante entender sobre isso. Sim, com certeza. E isso reflete, né? Sim. A forma de você ter tratado seu pai muitas vezes reflete da como você vai tratar seu marido. Isso. São pessoas totalmente diferentes, contextos diferentes, sim. E acaba você reproduzindo isso mesmo, mas com a graça de Deus, para que Deus possa limpar seu coração, até trazer isso. Às vezes você nem sabe que tem uma situação lá com seu pai, com sua mãe, ou com alguém da família que precisa ser tratada, né? Coisas do passado, e que Deus precisa limpar você. Isso. Amém? Bom, próxima pergunta. Paulo, você fala tanto de submissão da mulher. Lau é submissa? Ele que tem que dizer, não sou eu. Agora! Bom, vamos revisar um pouco do papel da ajudadora idônea, né? Na verdade, ser ajudadora idônea significa colocar-se ao lado do marido. Tá pronta para cooperar com o cumprimento da missão que Deus confiou ao marido. É se colocar ao lado, não é abaixo, mas também não é acima. Então o meu papel como marido é esse, é fazer com que Lau desempenhe o papel dela, nem acima de mim, mas também não abaixo de mim. É entender que o nosso papel ele é um papel linear. Nós temos funções diferentes, mas isso não me torna maior do que ela. Nós somos herdeiros da mesma graça. Eu sou herdeiro, ela é co-herdeira. Então, a esposa ela tem que reconhecer que o marido tem a autoridade principal do lar, não competir com ele, mas ajudar ele. E o marido tem que entender que ele tem do lado uma mulher que Deus considerou ela idônea, competente, capaz para cooperar. Ela não vai governar, mas ela vai cooperar. Porque quando a mulher governa, ela traz danos para a saúde dela e até para a família. Então, dito isso, agora eu posso responder, assim, quando as pessoas me perguntam, Lau é submissa? Eu sempre pergunto assim, o que você entende sobre submissão? Porque se a pessoa pensa que Lau é submissa, se calando e se subjugando a tudo que eu quero, não é assim que ela exerce a submissão dela, até porque ela tem um temperamento forte, né? Ela acabou de dizer, né? Ela é sanguínea e não vai deixar que eu esteja acima dela. Na verdade, eu não estou acima, nós estamos do lado, somos companheiros. Agora, nesse companheirismo, eu tenho um papel de governo e ela tem um papel de auxiliar. Então, nesse papel de auxílio, sim, ela tem sido submissa e tem exercido o papel dela, um papel de auxiliadora idônea, nem abaixo e nem acima, mas estando do lado, entendendo qual é o meu papel, a minha função como governo, e entendendo que o papel dela é estar ali do lado e me dar todo o apoio que eu precisar. E eu creio também que a submissão não é uma coisa externa, né? É uma questão interior, porque a submissão ela reflete na sua vida, porque de dentro para fora, né? Porque às vezes você pode ter uma aparência de submissa, mas o coração não é submisso, né? Então é uma coisa assim de coração. Se você não é, peça a Deus, Senhor, muda o meu coração, me transforma para que eu tenha o meu interior submisso ao meu marido, né? Submisso submisso a ele, com uma disposição de coração, né? Porque muitas vezes algumas, não estou dizendo generalizando, né? Algumas esposas podem ter uma aparência, mas o coração não seja, né? Submisso a isso, né? E também as pessoas também confundem a submissão, a forma de falar, né? Apesar que eu tenho um timbre de voz mais alto, né? Eu falo muito alto, meu marido sempre me ajuda amor, menos, né? Isso é uma ajuda, né? Que eu agradeço a ele.
né? Mas assim, o timbre de voz, aquela coisa, aquela doçura, mas na verdade é só uma casca. No interiormente ela não age assim, né? Mas a gente tem que pedir a Deus ter esse coração, um coração submisso, e saber que se a gente é submisso ao marido, nós estamos honrando ao Senhor, estamos honrando a palavra de Deus, né? E assim, eu entendo isso, que nos guarda a questão da autoridade, da submissão, guarda a minha vida. Eu me sinto protegida, guardada pelas decisões do meu marido. Por mais que algumas vezes eu não concorde, mas eu me submeto, né, porque eu sei que é essa a vontade de Deus. Porque Ele está agindo segundo o que Deus, assim, não está fazendo algo que vai contra a palavra, contra o Senhor, né? Mas assim, é importante a gente deixar claro, né, os aspectos sobre a submissão, de que a submissão ela não anula a mulher, sim, ela não rebaixa a mulher, mas é isso que Lau está dizendo, ela protege a mulher, ela não torna a mulher inferior, mas ela protege, porque Deus não deseja que a mulher esteja sobrecarregada, que a mulher esteja nervosa, que a mulher esteja à frente de decisões, de funções de governo. Deus quer que a mulher esteja tranquila e feliz, né? Ela não é maior, mas ela também não é menor, tá? Deus quer, na verdade, que o homem assuma essa responsabilidade e que deixe a mulher mais tranquila e mais feliz. E o cuidado que as mulheres têm que ter, também uma coisa que eu acho interessante, não ter sutileza no sentido de querer fazer para que a coisa se volte para ela, né? No sentido de querer que a decisão dela prevaleça. Nós mulheres temos que ter muito cuidado. Eu já tive antigamente eu tinha essa motivação, às vezes uma sutileza que o Senhor me revelou isso, né? E eu pude pedir perdão e reconhecer isso, porque às vezes não é nem por maldade, né? Isso nem é pelo temperamento, né? Até a criação, né? De você fazer parte de trazer da família mulheres fortes, mulheres decididas, mulheres que sempre trabalharam, sempre não dependeram do homem, né? E de repente você abre mão desse modelo errado que desagrada a Deus. Não é errado você trabalhar, não é errado você... Sim. Mas o seu coração tem que estar alinhado com aquilo que Deus quer para a sua vida, né? Isso mesmo. E é importante a gente lembrar de que há uma visão de igualdade entre homem e mulher. E assim, a ideia de que homem e mulher são iguais, ela está certa. Mas eles não têm o mesmo papel. E essa ideia de que eles têm o mesmo papel, ela é diabólica e ela está destruindo a família. Essa é uma mentalidade do espírito do anticristo, que está, na verdade, produzindo homens fracos, homens egoístas, homens omissos, homens covardes e mulheres levianas, atrevidas, independentes, frustradas, porque quer fazer com que homem e mulher venham competir para ver quem é o maior, quem é o melhor. Então, assim, isso é uma luta desnecessária, mas é uma luta enorme desses que defendem igualdade entre sexos. Isso é fato. Homem e mulher são iguais perante Deus. Mas é claro que há diferenças marcantes entre homem e mulher. Não só na formação física, quanto no papel, né? E nós vivemos num século em que o homem se tornou alvo de ataque de um grupo extremamente feminista que quer tornar o homem escravo de uma ideia de independência. Mas a Bíblia trouxe para a mulher um outro papel, é um papel de descanso, né? Não é um papel de estar competindo com ninguém. Então, homem e mulher, eles são dependentes um do outro, eles não precisam competir. É um equívoco a família que pensa que eles não precisam um do outro e que tem que estar competindo. Não, homem e mulher foram feitos para dependerem mutuamente. Eu costumo brincar e falo sério, viu, gente? Dizendo que Lau é a minha parte melhor. É a melhor parte que eu tenho, né? O nosso casamento é uma picanha, só que ela é a parte da carne, eu sou a parte da gordura. A carne sem a gordura não funciona, mas se tirar ela, é só gordura. Entendeu? É só a pelanca. Então, nós precisamos um do outro. Nós precisamos
eu preciso dela, das características que Deus deu a ela como mulher, e ela precisa de mim, das características que Deus me deu como esposo, como homem. E é esse complemento que é a beleza do casamento. A gente não precisa estar aqui escolhendo, definindo quem é melhor, quem é maior. Mas é importante lembrar que Deus criou homem e mulher diferentes. Nós somos diferentes em tudo. Nós somos diferentes da formação do cabelo. Olha o nosso cabelo como é diferente, né? Nós somos diferentes da formação do cabelo. Tem cabelo você até uma formação emocional. E nós não precisamos ignorar essas diferenças, não precisamos estar competindo, mas nós precisamos admirar a graça, a beleza dessa complementação, a delicadeza que Deus deu à mulher e a visão e a força que Deus deu ao homem. Né? É muito importante a gente lembrar disso. Temos uma próxima pergunta aqui. Agora vai para Lau. A pergunta é a seguinte: Lau, Paulo é cabeça ou ele é cabeçudo? Já sei quem mandou essa. Ele escuta você? Ele já foi cabeçudo. Ai, gente. Mas não, graças a Deus, assim, eu sempre pedi ao Senhor um homem firme, decidido, que pudesse realmente me ajudar, né? E Paulo realmente, ele tem desempenhado o papel dele como cabeça, no cuidado das coisas, tem cuidado da minha vida, tem me pastoreado, né? Tem me ajudado a crescer, né? Tem trabalhado nas minhas dificuldades e tem ajudado os meus filhos. Eu vejo assim que eu não conseguiria desempenhar esse papel se não fosse o meu marido, porque Paulo tem característica tão importante que pode trabalhar na vida dos meus filhos, que eu sou grata a Deus, né, por essas características e não estar só, né? É muito importante isso que nós acabamos de dizer, né? De não precisa competir. Então tem características que estão em mim e que são úteis para ela, e tem características nela que são úteis para mim e para minha família. Então a gente não precisa competir. E uma coisa assim importante que eu aprendi com o Jamei Nobre, meu pai na fé, gosto de citar, né? As coisas que eu tenho aprendido com ele. Jamei diz que o homem ele tem que trabalhar dentro do casamento com um objetivo. O objetivo é que a mulher leia, né, o Salmo 23 pensando nele como marido. Então o meu objetivo, na verdade, é que Lau leia o Salmo 23 pensando em mim. E que ela possa dizer assim: Paulo é o meu pastor e eu não sinto falta de nada, porque ele me faz repousar em pastos verdejantes, ele me refrigera a alma, ele me guia. Então eu preciso, na verdade, desempenhar esse papel. Um papel de levar a minha esposa a ser feliz dentro do casamento. E aí vem as dicas, né? Que eu quero relembrar as dicas que eu trouxe para os homens. Primeiro, assim, não trate sua esposa com amargura. Colossenses 3,19 diz: marido, amai as vossas esposas e não a trateis com amargura. Tratar asperamente, né? Então muitos maridos costumam cometer esse erro. O segundo conselho é: trate sua esposa com amabilidade e carinho, porque a mulher foi feita com características emocionais diferentes do homem. E isso não é ruim, não é uma debilidade, mas é uma característica dada por Deus, né? Terceiro ponto é: trate sua esposa com firmeza e ternura. Esse é o equilíbrio. Então eu tenho buscado dentro do meu casamento ser firme, mas ao mesmo tempo ser terno na minha forma de me comportar, nas coisas que eu digo, na forma que eu trato ela. Tá? E outro ponto também é tratar a sua esposa com compreensão. Então o marido ele precisa conhecer e compreender a sua esposa, escutar com a atenção que ela diz. E saber escutar é uma das qualidades mais valiosas que um homem pode ter dentro do casamento. Quando o marido entende o que a mulher pensa e sente quais são as necessidades dela, aí ele vai poder animá-la, conduzi-la e protegê-la com sabedoria. Às vezes um abraço, uma palavra agradável, uma ternura, demonstra à mulher que ela tem do lado dela alguém que compreende ela e que a ama. E uma mulher que se sente compreendida e amada, ela se sente feliz, né? Realizada. E por último, trate a sua mulher com dignidade,
com honra. 1 Pedro 3,7 diz isso: marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então alguns maridos têm reclamado, dizendo que, porque Deus, eu estou orando e parece que Deus não me ouve. E eu sempre tenho falado assim com eles, eu digo assim, você já parou para pensar na forma como você está tratando sua esposa? Porque a palavra fala que se você tratar a sua esposa com desonra, com indignidade, diz que Deus decide não escutar as suas orações. Por isso o homem tem que ter cuidado e proteção real, prática, com sua esposa. Proteger ela, não sobrecarregá-la, não deixá-la agitada, porque a função, na verdade, do marido dentro do casamento é proporcionar à esposa um ambiente feliz, tranquilo. Pessoal, acho que é isso. Chegamos aqui no fim desse dueto nosso, 2 lives aí, nós dois juntos. Quem sabe a gente não volta junto aí na próxima live, mas aí vai depender da repercussão desses vídeos aí na internet. Queria agradecer aí a paciência de vocês de terem estado aqui conosco e a presença da minha digníssima, que me honrou aqui nesse tempo aí compartilhando com vocês. Foi um prazer você cooperar, né? Nesse momento assim. Que Deus abençoe vocês, viu? Que Deus esteja conduzindo a vida de vocês, em nome de Jesus. Foi bom, né? Uhum. Beijos no coração.